que vai ter a primeira vinda e a segunda vinda. Aqui fala sobre isso, primeira e segunda? Não. Como diz uma pessoa, nananina, não. Lembra, né, irmão? Os irmãos também que falam sobre essas coisas que saíram do sistema religioso. Não recordo os nomes deles. Mas um deles fala, nananina, não. Até agora não. Só falou agora. Ele comentou no início que virá como um relâmpago, mas não disse que era. Aí fala aqui, olha o parágrafo completo, a carta. Logo após a tribulação daqueles dias, o Messias está junto com os discípulos e falando assim, e falou toda a história. E olha, discípulo, logo após a tribulação daqueles dias, olha, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho. Então aparecerá. E aí, depois de tudo isso acontecer, de todos esses eventos, então é que vem o Filho o Messias. Não é o que está escrito aqui? E então ele enviará os seus anjos e vão recolher todos nós, a igreja. Todos nós vamos ser recolhidos. Após tudo isso, ele já mandou nós sairmos da cidade para os montes, já mandou nos esconder. Ele já falou que vamos ser entregues para ser atribulados. Vamos ser traídos por amor ao nome dele. E aí? Como é que você conta essa história? Como é que o teu pastor conta essa história? Ele já leu esse versículo com você e explicou dessa maneira que nós estamos vendo? Ou será que eu estou errado? Ou será que não é isso? Eu estou lendo uma outra Bíblia? Se você está lendo a sua Ferreira de Almeida, a Bíblia, ou a Bíblia Católica, eu tenho aqui, ó. É bem parecido com essa aqui. A linguagem de hoje é a mesma coisa. Não falta Bíblia aqui. Tem uma Bíblia aqui de tudo quanto é jeito aqui. Conta a mesma história. Mas a carta ainda não terminou, não. Ainda não terminou, o Messias ainda está falando. Ele já deu a conclusão dele? Não. 31. Ele enviará os seus anjos, que ao som da trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até outra extremidade do céu. Aí, é isso que acontece. Ele já falou todo o evento, mas ele ainda está sentado no monte conversando com seus discípulos assim. Aí ele dá um exemplo, começa a dar exemplo. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna um tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, viu? Todas essas coisas. O que ele estava falando? Era da tribulação? Aqui colocaram um epígrafo, parábola da figueira. Parece que essa história aqui começou daqui. Não começou. Começou desde o 24, primeiro, do terceiro em diante. Começou e continua a história. E ele diz assim, olha, aprenda com as figueiras. Quando seus ramos começam a brotar, aqui está dizendo, quando seus ramos começarem verde, termo, as suas folhas começarem a brotar, sabeis que o verão está próximo. A figueira, antes do verão, ele começa a se preparar os seus frutos, que quando chegar no verão, ele vai dar fruto. Aprender isso. Quando você vê que está acontecendo isso, quando você vê, está próximo o verão. Quando você vê rumores de guerra e a grande tribulação, quando você vê que o planeta já está de perna para o ar, o sol não dará luz,
a lua se cobrirá de sangue. Aí você já está dizendo, você está vendo, você está olhando, está percebendo, o meu pai, meu Criador está para vir buscar a sua igreja. É esse exemplo que ele quer dar da figueira. Aí ele continua: da mesma forma também vos, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E verde, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Essa geração, não é a geração que ele estava lá, é nossa geração, essa geração da grande tribulação, dos últimos dias. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Ele está falando de uma coisa futura. E ele está dizendo, e essa geração, é como se tivesse essa geração futura, e essas coisas vão acontecer. Até perdi o fio da meada aqui. Nesta geração, onde é que eu estava? Está aqui. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Ele já narrou tudinho aquilo lá. Olha, em verdade vos digo que essa geração, antes que vai acontecer, que esta geração passará sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, minhas palavras porém não passarão. Naquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Está falando sobre a geração, que essas coisas vão acontecer antes da vinda. Não vai acontecer a vinda antes que essa geração passe por tudo isso. Quase não sai, né? Quase não sai. Essas coisas, a vinda do Filho do Homem só vem quando esta geração ver tudo isso que o Messias narrou antes. E ele continua. Como nos dias de Noé, vê que ele não sai do tema da tribulação e não sai do tema da vinda dele. Ele não sai. Continua falando, está respondendo a pergunta do discípulo direto. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederão o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando e dando-os em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Estava todo mundo feliz no tempo de Noé. Estavam nem aí pro fim do mundo, se vinha de dilúvio, se não vinha. Queriam nem saber, não se prepararam, não se equiparam, não creram no que o Noé falou. Então veio o fim, acabou com todos e só a família de Noé se salvou. Hoje a mesma coisa acontece. Você vê hoje o mundo, ninguém está preocupado com nada. Essas igrejas estão só preocupadas com prosperidade, com seu carro novo. O que eu vejo de placa dizendo benção de Deus, promessa de Deus, assim atrás do carro lá, promessa de Deus. Cada carro mais bonito do que o outro. Tá todo mundo preocupado só com isso. Como nos dias de Noé. E ele vai falando. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Viu? Ele está dando exemplo. E ele continua. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília. E ele vai dando exemplo. Aqui ele continua. Fala do fiel. Fala das 10 virgens. O site diz. É assim, a história da Assembleia de Deus, né? Dos pré-tribulacionistas. Que as pessoas que acreditam que o Messias vem buscar a sua igreja antes da tribulação, diz o seguinte: antes do dia da tribulação, o Messias vem buscar a sua igreja.
as pessoas que estavam desviadas, que estavam fracas na fé, que estavam nessa igreja, que se desviaram dessa igreja, vão ficar na tribulação. E aí eles vão passar toda essa tribulação, todo esse perrengue todo, e eles vão crer, vão pedir perdão. Aí vem a segunda vinda do Filho, do homem. Até acabou aqui a bateria do meu notebook. É assim que está escrito no site da Assembleia de Deus Online. Veja lá, em que cremos. É no 11º parágrafo, como eu falei. Eles escrevem assim. Está dizendo isso aqui? Não. Me prova. Mostra. Aí dá aquelas referências. Cadê aquelas referências? Aquelas referências. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses fala o seguinte: quando o Senhor, o sinal dado à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, desce do céu, então os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. E em seguida nós, os vivos que estivermos lá. Você não diz o capítulo e o versículo. Ah, é o capítulo e o versículo. Isso, perdão. 1 Tessalonicenses 4,16. Aqui fala o seguinte, já fala sobre essa parte finalzinha aqui que nós lemos em Mateus, sobre a vinda do Filho. Como é que isso vai acontecer? O momento exato, como isso vai acontecer? Quando o Filho do Homem vier, primeiro vão os que já estão mortos, os que já estão sepultados, a noiva, a igreja, né? As pessoas que já estavam mortos vão ser ressuscitados, e depois nós que estamos vivos vamos ser arrebatados. Mas isso no fim, você vê em Mateus, mas lá aquela história lá, ele fala esse pedaço no finalzinho, a parte final. É como se estivesse falando o segundo, a prorrogação, o segundo gol, o gol na prorrogação, no final. Olha, a bateria da filmadora está acabando. Daqui a pouco nós voltaremos e continuaremos no segundo bloco, digamos assim. Voltamos. Esquecemos de botar o carregador, o recarregador da filmadora, mas agora está tudo ok. A gente pode ficar aqui até de manhã. Como nós estávamos falando sobre a vinda do Messias e o que acontecerá antes disso. Tudo isso nós lemos em Mateus 24 em diante. A carta. Percebemos que a história que nos contaram, que nos contam a vocês, que a tribulação, o Messias vem antes, arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Existe até filme, né, amor? Filmes deixados para trás. Como é que é o outro? Nesses tipos de filme, deixado para trás, ou os que ficaram. É a história. Percebe? Hollywood fez um filme a respeito da vinda do Messias. Se a Rede Globo passa um filme desse, Hollywood, que é de Satanás, aquela, fala sobre essas coisas, dizendo que o Messias vem antes da tribulação, concordando, aí tem. Com certeza tem. Não é verdade? Eu fico desconfiado, assim, eu fico desconfiado quando o sistema do mundo concorda com as coisas do Criador. Que dizem que é do Criador, né? Que muitas coisas nada é. Aliás, nada. Começa a concordar, eu já fico...
Porque a igreja do Messias não tem nada com o do mundo, nada, nada, nada. Nem CNPJ, nem nada, nada. A igreja somos nós. Está escrito na Escritura, o seu pastor, o seu líder, o sei lá quem, já lhe falou sobre isso? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa. O Criador não habita em templos feitos por mão de homens. Quem foi que nos criou? Foi o Criador. Então, Ele habita. Ele que nos fez, então Ele habita em nós. Hoje é assim. Sempre foi assim. E sempre foi assim. Estávamos lendo sobre Noé, né? Versículo Mateus 24, 37. Como era naqueles dias e como são hoje. E o Messias continuou falando para os discípulos, que fez a pergunta direta. A pergunta está aqui no capítulo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhes em particular: dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? E ele foi falando. Ele falou tudinho. Tudo. E continua com o mesmo assunto. Falou em 37. Ele vai falar do mordomo fiel, das 10 virgens. Lembra a história das 10 virgens? É a mesma carta. Eu não vou ler não. Vou só... Daqui em diante você lê o restante, você vai perceber que é isso. Depois que ele fala todos os eventos, e após os eventos, após tudo isso acontecer, é que ele vem e busca a igreja. Aí ele diz assim, presta atenção, quando a oliveira começa a brotar, suas folhas começam a brotar, seus ramos ficam tenros, sabeis que o verão está próximo. Percebendo isso, você sabe, você vê a figueira, você percebendo essas coisas, você saberá que o verão está próximo. Assim é a vinda. Quando tudo isso acontecer, é isso que vai acontecer. É quando eu venho. Aí ele começa a dar outro exemplo. Olha, assim como Noé, todos só queriam se divertir, não queriam saber de nada. Assim vai ser a vida do filho, assim será como a vida do Filho do Homem. É como vai acontecer. Não é o que está acontecendo hoje. Ninguém quer saber de nada. Então está próximo. As 10 virgens. E continua a carta. E as 10 virgens? Cinco eram nécias e 5 eram prudentes. As prudentes levaram a sua reserva, seu azeite de reserva. As nécias, as loucas, né, que chamam, não levaram. Aí foram sair e foram à procura de mais, porque estava acabando o azeite. Quando elas voltaram, as nécias voltaram, as virgens, as boas, né, já tinham sido arrebatados, digamos assim. Entrai-vos na porta. E as nécias foram bater na porta. Tiveram chance? Ou é salvo ou não é salvo. Não tem essa história. A tribulação, antes da tribulação, buscar sua noiva e depois vem pegar o restante. Não tem essa não.